Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda aula do workshop Viver Fora do Sistema. Se você ainda não assistiu à primeira aula, sugiro que você clique na aula 1 e comece por ela, para depois vir para a aula 2, pois é importante assistir na sequência os vídeos completos para que você possa aproveitar todo o potencial deste workshop gratuito. Durante essas aulas, nós vamos te dar um verdadeiro presente, que se eu tivesse recebido esse presente lá atrás, quando eu fiz a minha transição da cidade para o campo, eu tenho certeza que a minha trajetória teria sido muito mais rápida e com menos obstáculos e menos desperdícios financeiros. A aula de hoje vai ser mais interessante para as pessoas que já possuem ou já moram em um sítio, ou que estão em vias de comprar uma terra ou se mudar para a zona rural, alugando ou arrendando um sítio, ou até mesmo indo morar em sítio de amigos e parentes, pois a coisa que mais tem nesse Brasil são sítios abandonados. Só em nossa base de dados, nós temos mais de 300 sítios cadastrados que estão subutilizados. Os alunos do nosso curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis recebem todo o conhecimento para transformar um sítio abandonado em um modelo de negócio sustentável. E são profissionais muito requisitados nos dias atuais por donos de sítio que desejam mudanças. Caso você ainda não tenha assistido ao vídeo, onde eu conto um pouco sobre a minha história e a do sítio, ele está disponível aqui nessa página, junto com outros vídeos que eu sugiro que você reserve um tempinho para assistir se você está realmente levando a sério a oportunidade de mudança e transformação que a vida está te apresentando. Num desses vídeos, que talvez você já tenha assistido, eu conto como eu peguei um sítio abandonado há mais de 30 anos e transformei ele numa das estações mais famosas de permacultura em toda a América Latina. Minha situação hoje, 10 anos depois da mudança que eu fiz no sítio, nem se compara. Eu troquei uma vida em um apartamento num grande centro, onde eu me alimentava mal devido à correria do dia a dia e vivia com muita ansiedade por uma vida numa casa muito confortável, construída com materiais aqui do sítio, me alimento quase que exclusivamente de alimentos orgânicos, tomo banho e cozinho com água de nascente totalmente livre de cloro, agrotóxicos e outros venenos que mesmo no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro estão presentes nas torneiras até das pessoas mais ricas. E eu tenho algo que é muito mais precioso para mim, que é o tempo para curtir a minha filhinha, esposa, a minha família e ainda por cima estar trabalhando com algo que eu gosto, que me dá motivação quando eu acordo pela manhã. Eu sou muito agradecido porque somos privilegiados pela situação que temos hoje. Mas ela também não veio sem muito planejamento e esforço, pois eu conheço inúmeras pessoas com terra, até melhores do que a terra que a gente teve acesso, que não conseguiram avançar em praticamente nada, nem mesmo para se tornarem autossuficientes produzindo seus próprios alimentos. Hoje, a coisa que mais nos faz felizes é quando conseguimos fazer com que nossos alunos alcancem seus objetivos. Nesses 10 anos, tivemos literalmente milhares de alunos de todos os estados do Brasil, até mesmo de locais mais distantes, como Acre, Pará, e até mesmo de outros países, como Moçambique, Estados Unidos, França, Austrália, só para citar alguns desses países. Muitos alunos nos enviam e-mail ou mandam áudios no WhatsApp testemunhando como que a participação em nossos cursos mudou a vida deles. Veja o depoimento da Iana e do Marcone sobre como o nosso programa ajudou a fazer uma grande transformação. Nós sempre tivemos um sonho em ter um pedacinho de terra para plantar e colher nosso próprio alimento. E quando estávamos trabalhando em Recife, nós já compramos esse sítio, hoje o sítio Arraial Verde, e não sabíamos como lidar com essa situação, porque não tínhamos experiência na área, só sabíamos que queríamos orgânico, 100% orgânico, já estávamos fartos desses agrotóxicos e não sabíamos como prosseguir nesse sonho com esse projeto. E aí, pesquisando na internet, a gente encontrou o Pindorama, foi uma luz no fundo do túnel. A chamada era: você tem um sítio parado, o que fazer com... Você sabe o que fazer? Então eu falei, nossa, é exatamente o que eu queria, exatamente o que eu pensava. E aí veio a possibilidade de fazer o curso Viver Fora do Sistema.
e entrei de cabeça. Meu marido, já tentei convencê-lo, já mostrar como que era tudo que funcionava. Foi através do Pindorama que a gente conseguiu organizar as nossas ideias, trazer para o nosso sítio projetos, cursos, né? O nosso primeiro curso de agrofloresta foi sensacional, pessoas muito engajadas, pessoas comprometidas também no mesmo ideal de termos produtos livres de agrotóxicos e termos a nossa própria floresta, sem precisar devastar para poder ter o nosso próprio alimento. Isso foi muito importante para nós. Além do nosso objetivo, né, que era, como a Ana ressaltou, produzir nosso próprio alimento, devido à crise econômica em que o Brasil passou e ainda se encontra, né, nós ficamos desempregados e com a ajuda do Instituto Pindorama nós vimos a oportunidade de nós recomeçarmos e, além de produzir nossos próprios alimentos, dar um retorno para a gente financeiro. Também viu aqui no sítio Arraial Verde a nossa própria empresa, onde a gente podia ter nosso próprio horário, a gente podia ser o nosso próprio chefe, né? Isso também é uma coisa que a gente também já vinha pensando, porque o nosso trabalho era muito corrido e não tínhamos tempo nem para pensar em ter um bebê, e agora a gente, graças a Deus, a gente está esperando nossos bebês, que são gêmeos, e tocar para frente esse projeto. Sei que estamos falando de histórias de sucesso, mas eu queria te contar também que nem tudo são flores. Nesses 10 anos do Instituto Pindorama, tivemos grandes acertos, mas também cometemos muitos erros. E pensando nisso, o conteúdo que preparamos para a aula de hoje vai te falar sobre os 12 erros mais comuns de quem quer viver em um sítio e como não cair nessas roubadas. E olha só, esse é um conteúdo muito valioso. Se eu tivesse tido acesso a ele 10 anos atrás, eu teria evitado muitos prejuízos e conseguiria chegar até onde eu cheguei em muito menos tempo. Então, vamos para a nossa aula. Então agora eu vou falar dos maiores erros de quem decide viver em um sítio. O primeiro grande erro é não se atualizar. Gente, a gente está no século XXI. Se você quer tornar o seu sítio produtivo, ter acesso ao mercado consumidor e conseguir realmente viver da terra, você tem que estar atento às novas tecnologias e tendências. Por isso, é muito importante que você se atualize. Você tem que buscar novas tecnologias produtivas, como, por exemplo, técnicas de enxertia, de agroecologia, de controle biológico de pragas. Você tem que se informatizar, não tem jeito. Eu estou vendo isso acontecer principalmente mais recentemente. Todos os produtores orgânicos aqui da nossa cidade estão com comércio eletrônico. E eu não estou falando de grupo de WhatsApp não, eu estou falando de site onde você entra e você faz o pedido. Então, isso já é uma realidade possível, que não tem um custo muito alto e você precisa se atualizar nesse ponto. Também as tecnologias sociais. Existem outras formas de você estar fazendo parceria com pessoas que podem apoiar o seu projeto. A gente fica pensando sempre em funcionário, diarista, mas existem tecnologias sociais para te ajudar a desenvolver o seu modelo de negócio de outras formas. A gente trabalha isso de uma forma muito aprofundada no nosso curso. E também as tecnologias biológicas, os biopesticidas, biofertilizantes, os próprios materiais biológicos sendo usados como materiais construtivos para trazer economia para você. Então é muita coisa que a gente precisa se atualizar, por isso o Instituto Pindorama se dedica, está levantando essa bandeira. A nossa meta é pesquisar, produzir conteúdo, disseminar essas tecnologias para o máximo de pessoas possíveis. Então se você está assistindo esse workshop, a gente já está na aula 2, se você está gostando do que você está vendo, compartilhe essas aulas com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que se beneficiariam desse conteúdo, porque uma vez que o workshop gratuito sai do ar, essas aulas elas não podem mais ser acessadas, tá bom?
O segundo ponto, que é um erro clássico, que é não diversificar as fontes de receita. Parece uma coisa óbvia, né? Aquele velho ditado para a gente não colocar todos os ovos numa cesta só. Mas é isso que eu vejo acontecendo. Tem pessoas, por exemplo, que a única fonte de renda dela é a produção de orgânicos. E aí acontece um problema climático, por exemplo, choveu demais, melou todo o alface, ou uma ventania que rasgou as estufas, ou qualquer coisa que aconteça, aquela pessoa quebra. Eu já vi gente tendo que vender sítio, vender carro, ir para a cidade e voltar a trabalhar porque quebrou, porque baseou a sua fonte de rendimento num único modelo de negócio. Isso é outra bandeira que a gente levanta, a gente sempre fala nas nossas lives de quinta-feira às 18 horas, é preciso diversificar. Na próxima aula eu vou estar mergulhando profundamente em cada um dos modelos de negócio que a gente já validou, que a gente trabalha no Instituto Pindorama, que a gente trabalha também no sítio dos nossos clientes e alunos, que são as visitas ecopedagógicas, a estação de permacultura, o ecoturismo, os clubes de compra e também os sistemas de CSA, que é a Comunidade de Suporte ao Agricultor, a produção de sementes, onde é possível você em apenas 3 metros quadrados rentabilizar mais de R$9.000, o centro holístico, os eco-hostels, a agroindústria, enfim, são vários modelos de negócio que você pode sobrepor e trabalhar em temporadas diferentes para que você tenha um fluxo constante de receitas no seu sítio. Terceiro erro é você não investir na educação. Gente, não adianta. Todo dia saem novas pesquisas, todo dia as pessoas evoluem o conhecimento, as tecnologias evoluem. Você tem que investir frequentemente em cursos online. Você tem que investir em dias de campo. Você tem que participar dos treinamentos que acontecem nas universidades, por exemplo, lá em Viçosa, na Semana do Fazendeiro, os dias de campo da Embrapa, enfim. A gente tem que destinar uma parte do nosso lucro, ou até mesmo, se você ainda não está tendo lucro, você tem que investir algum capital, algum tempo, para participar desses seminários, participar de workshops, participar de cursos, para que você possa melhorar, você possa evoluir. Você evoluindo, você vai refletir isso no seu trabalho e também na realidade do seu sítio. Então é muito importante a gente investir na nossa educação. Eu nunca parei de estudar. Eu fiz a minha graduação, fiz pós-graduação, fiz vários cursos livres, faço curso online direto, eu sou um grande consumidor de cursos online. É a forma que a gente tem aqui de morando no campo, tá acessando cursos com professores de qualidade sem ter que viajar, né? Isso é uma grande conquista da humanidade, essa tecnologia hoje que conecta, que está permitindo vocês terem acesso a isso que a gente está falando. O quarto ponto é a falta de planejamento. Isso aí é uma coisa típica. As pessoas ficam apagando incêndio e não param para fazer o planejamento. Então, primeiro passo, você tem que fazer o design permacultural do seu terreno, que seja um terreno de 360 metros quadrados, que é o lote urbano mínimo. Faça o design permacultural. Faça um diário de manejo. Tudo que você fizer, anote. Se programe para não faltar os insumos, não faltar ferramentas, não faltar material, não faltar mão de obra. Busque auxílio técnico, procure fazer as coisas com a ajuda de pessoas que já entendem daquele assunto, para você não ficar quebrando a cabeça. E por último, faça um mini plano de negócios. Se você não fizer um mini plano de negócios, Nilson, mas pensei que esse workshop era de viver fora do sistema e você está o tempo todo falando de empreendimento, de plano de negócio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou cansado de ter aluno nosso do curso de permacultura, largando tudo, indo para sítio, e aí faz só o desenho permacultural, deixa de lado o planejamento de negócios e daqui a pouco o cara tem que sair do sítio, voltar para a cidade, às vezes vender o sítio para trabalhar, porque não consegue se manter. A não ser, a gente tem alunos que são aposentados e aí eles já têm uma renda passiva, já têm uma pensão. Para esses, muitas vezes, só o design permacultural basta. O cara desenvolvendo um sistema autossuficiente, ele já tem a aposentadoria dele, ele sabe onde ele pode colocar a mão dele, ou ele tem imóveis que ele aluga e ele já tem uma renda. Essa pessoa não precisa se preocupar tanto com um plano de negócios, tanto com o empreendimento. Essa pessoa talvez possa focar mais na questão de viver fora do sistema, se desconectar mais para se conectar com a natureza. Mas a maior parte das pessoas precisa que o sítio dê algum rendimento. Até mesmo essas pessoas que têm renda passiva, se o sítio for apenas um ralo de dinheiro, uma hora elas acabam quebrando e tendo que sair daquela vida que elas tanto sonharam e planejaram.
O quinto erro mais comum é você adotar a personalidade jurídica errada. Existem várias formas de você se institucionalizar. Você pode ser um produtor rural, você pode ser uma associação sem fins lucrativos, você pode ser um MEI, você pode ser uma ecovila ou um condomínio, você pode ser uma cooperativa, enfim. São muitas formas de você se institucionalizar, existem várias complexidades legais para cada uma dessas formas, existem benefícios para cada uma delas, como acesso a editais, acesso a fundos em que você não precisa pagar de volta, ou seja, fundo perdido, você pega o dinheiro e não tem que devolver. Enfim, no nosso curso de gestão, a gente aborda cada uma dessas personalidades jurídicas, os prós e contras de cada uma e qual é a melhor forma para você se institucionalizar no seu projeto. O sexto ponto mais crítico é você não fazer um test drive, ou seja, você não experimentar aquela vida que você está se propondo a viver. Então, se você é um ser urbano que não tem experiências rurais, faça pequenas experiências antes. Você pode ser voluntário em outras iniciativas. Aí mais uma vez eu falo do portal da Rede Pindorama. Lá você encontra sítios afiliados. O que são sítios afiliados? São sítios de pessoas que fazem parte da nossa rede. Lá você encontra estações sementes. O que são estações sementes? São sítios de alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis que recebem auxílio do Instituto Pindorama para desenvolver o seu negócio. Você pode visitar locais que são um modelo, uma referência, como o nosso instituto, a nossa sede aqui em Friburgo, as estações sementes, que são sítios em outros estados, e outros institutos de permacultura que também sejam uma referência próxima a você. Gente, isso é muito importante, principalmente para pessoas que são urbanas, que estão, teoricamente, de saco cheio com a cidade, querendo fugir do caos, e aí achando, não, vou para a zona rural. Eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui no Instituto Pindorama. Veio uma pessoa do Rio Grande do Sul para cá, gastou passagem e tudo, para vir para cá ficar como voluntária por 2 meses. Essa pessoa estava colocando o seu único apartamento, o seu único bem à venda para comprar um sítio e morar no sítio. Essa pessoa chegou aqui no Instituto Pindorama, ficou 2 dias e foi embora porque não aguentou a lida no campo. Você tem que pegar peso, você tem mosquito, você tem sol, você tem chuva. Eu não estou querendo enganar ninguém, não é fácil. Agora, eu não troco isso por experiência nenhuma num grande centro. Mas para aquela pessoa, ela percebeu que ela era um ser urbano, que para ela talvez a melhor experiência fosse ela ter uma casa na cidade com um quintal, mas não trocar o apartamento dela por um sítio. Para essa pessoa foi muito importante a experiência dela vir aqui no Instituto Pindorama, ser voluntário e perceber que aquela vida não era para ela. Eu não quero que você se matricule no nosso curso, que você aprofunde seu conhecimento sem participar dessas experiências. A gente não quer enganar ninguém, a gente não está aqui para enganar ninguém. A gente não está aqui para vender facilidade. Tudo tem pró e contra, tudo são escolhas. Para mim, para o que eu acredito, para a minha filosofia de vida, eu não troco a vida no campo pela vida na cidade. Não tenho nada contra quem gosta de morar na cidade, não tenho nada contra a cidade. Para minha filosofia de vida, eu só estaria morando na cidade, numa pequena chácara ou numa casa com um grande terreno, com um quintal bem grande. Se não fosse isso, talvez eu nunca voltaria a morar numa cidade. O 7º erro também, que é devastador, que ele pode te levar para a ruína, é você ir rápido demais. A permacultura ela fala em soluções pequenas e lentas, e isso não é à toa. Não é à toa que o Bill Mollison e o David Holmgren colocaram isso, a permacultura, o símbolo do caracol ali, como um dos ícones da permacultura. Não vá rápido demais. Graças a Deus, quando eu comecei aqui no sítio, eu não tinha 200 ou 300 mil reais na minha conta para queimar. Por quê? Eu ia fazer um monte de coisa errada. Graças a Deus, quando eu comecei aqui, eu tinha apenas 40 mil reais. Para algumas pessoas isso pode parecer pouco, para outras muito. É o que eu tinha. Foi a economia que eu consegui juntar trabalhando em São Paulo, quando eu trabalhei para uma multinacional. Eu tinha 40 mil reais quando eu comecei aqui. Graças a Deus, se eu tivesse 400 mil reais, eu teria feito muita coisa errada, teria jogado muito dinheiro fora. Por quê? Porque quando eu comecei aqui, eu não entendia nada de permacultura. Eu entendia de bambu. A gente começou o Instituto Pindorama trabalhando com bambu, mas eu não entendia de permacultura. Então isso é uma coisa, principalmente para quem vendeu um imóvel ou para quem está com dinheiro guardado, muito cuidado. Primeiro, observe e interaja, que é um dos princípios da permacultura. Você observar o entorno daquele seu sítio, ver o que as pessoas estão fazendo, conversar com as pessoas que estavam ali antes.
Outro ponto, não abrir muitas frentes de uma vez só. Isso aí foi um erro que eu cometi aqui no início. Eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e fiquei com um monte de coisa sem terminar. Tem coisas sem terminar até hoje. Eu tô há 11 anos aqui no sítio. Tem coisas que eu não consegui terminar porque eu abri frente demais. Mais frente do que eu daria conta, tanto financeiramente quanto de mão de obra. Então começa um projeto por vez, termina. Lógico, gente, dentro do gerenciamento de projetos, a gente tem uma coisa que a gente chama de cascateamento. Você pode começar coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso começar a construção de uma casa e uma agrofloresta ao mesmo tempo, porque aquela agrofloresta vai demorar 14, 15 anos para entrar em clímax. Então eu tenho que começar ela. Eu não vou esperar 10 anos para começar a agrofloresta. Agora, tudo dentro de um planejamento com soluções pequenas e lentas. Cuidado com os pontos cegos. De preferência, convide amigos, convide pessoas para conversar com você, para ver o que você está fazendo, porque essas pessoas podem te ajudar a enxergar pontos cegos. E um ponto principal também, você tem que avaliar as aptidões da sua terra. Então, tenha calma. Avalie a sua aptidão como empreendedor rural, avalie as aptidões daquela terra, daquela região, antes de você avançar muito com o seu projeto. Outro ponto que leva muita gente à ruína é ser desleixado com os aspectos financeiros. Por quê? A maior parte das pessoas tem uma atitude amadora com o seu trabalho rural. Por quê? O amador é aquilo que ama o que faz. Já o profissional é aquela pessoa que vai fazer aquilo querendo obter um rendimento, que é um dos princípios da permacultura, obtenha um rendimento. Então você tem que ir devagar, você tem que pesquisar e planejar. Você não pode fazer tudo o que você quer. Né? Às vezes, não, quero fazer um grande salão para receber as pessoas, quero fazer uma grande hospedagem. Vai com calma, não faça tudo o que você quer, planeje. Não gaste todo o seu recurso financeiro. Tem gente que gasta tudo com a compra da terra e fica sem nenhum pé de meia, entra na terra zerado, ou entra na terra devendo. É muito difícil quando você começa nessa situação. Ideal, às vezes, é você comprar até uma propriedade menor, mas que você não gaste todo o seu recurso. Muito importante também, fazer parte de uma rede. Aqui no Instituto Pindorama, os alunos do nosso curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, eles fazem parte de uma rede onde a gente troca ideia, onde a gente ajuda, onde a gente participa dos mutirões. Isso é muito importante. Outro cuidado também é você não superestimar as receitas. A gente tem que tomar cuidado. Eu sou uma pessoa que sou muito otimista. Então no início aqui, por exemplo, quando eu fiz aquela plantação de mirtilos, que vocês devem ter visto, para quem assistiu o vídeo, como eu transformei um sítio abandonado num empreendimento sustentável, eu superestimei a receita que eu ia ter com mirtilo. Fui fazendo conta. Em 3 anos, cada pé de mirtilo está produzindo 1 quilo, cada 1 quilo é vendido por R$150, né? Eu tenho 300 pés de mirtilo, estou milionário. Gente, a natureza não é fábrica de parafuso. Não é assim que funciona. Então você tem que ter estimativas pessimistas, realistas e otimistas. Ou seja, você tem que fazer um plano de negócios. O 9º erro, também que pode te levar à ruína, é usar mão de obra desqualificada. Se você não é um aluno do nosso curso de gestão, você não sabe como funciona a zona rural, ou até você já está na zona rural há muitos anos, mas você está desatualizado, você vem fazendo a mesma coisa que o seu avô fazia, ou que o seu pai fazia. Gente, a gente está no século XXI. Não dá para a gente esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa que está se fazendo há 200 anos. Então você tem que escolher bem os seus parceiros, parceiros que saibam coisas que você não sabe. Você tem que fazer parte de uma rede. Você tem que buscar referências. Você tem que fazer testes. A gente chama de mínimo produto viável, né? Se você quer desenvolver um novo modelo de negócio no seu sítio, faz um protótipo, faz um teste pequeno primeiro. E outra coisa também que muita gente não valoriza a mão de obra local, às vezes quer trazer gente de fora, gente de longe, e se você pegar aquele cara, aquele mateiro da sua região, investir na qualificação dele, pagar cursos para ele, levar ele para vivências e workshops, você vai ver que vai ser a melhor escolha que você fez. Isso acontece muito aqui no Instituto Pindorama, no nosso curso de construções de bambu. É muito frequente a gente receber aqui caseiros, mestres de obras e funcionários de donos de sítio que mandam esses funcionários aqui para eles serem qualificados, treinados em toda a cadeia produtiva do bambu, ou seja, no plantio, no corte, no tratamento, na manufatura de peças para edificações. Então você tem que investir na sua mão de obra. O 10º erro é você se fechar numa bolha. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente fica muito misantropo, muito antissocial. Não, eu quero ser o ermitão, quero morar lá no sítio sozinho, ser autossuficiente, se fecha naquela bolha e com isso a gente deixa de aprender muito.
Então aqui a gente está sempre recebendo parceiros e voluntários. Cada pessoa nova que vem aqui no Instituto Pindorama ensina coisas pra gente, aprende coisas com a gente, essa troca é fundamental. Você tem que buscar olhares diferentes. Às vezes uma pessoa que chega, ela te dá um olhar diferente de uma coisa que você não estava vendo. Você tem que conhecer sua biorregião, sai do seu sítio, roda, vai conhecer seus vizinhos, vai conhecer as instituições que estão ali em volta, no entorno, principalmente se você está escolhendo uma terra para comprar. Então conheça bem a biorregião e tudo que tem ali antes de você fazer essa compra. E você pode começar a sua rede local, a sua rede biorregional. E isso é outra ferramenta que está dentro do nosso curso, que a gente ensina você trabalhar em redes, como que você pode iniciar a sua rede local. E nessa rede a gente fala que é o dividir para multiplicar. Você consegue dar uma escala, você consegue aumentar a qualidade de vida das pessoas quando você implementa uma rede local. O 11º erro é você não pensar no longo prazo. Então você tem que acompanhar as mudanças, você tem que pensar nas fases da sua vida e nos modelos de negócio para cada uma delas. Hoje você está com 40 anos, daqui a 20 anos você está com 60 anos. Qual modelo de negócio você quer estar rodando no seu sítio daqui a 20 anos? Será que você vai estar aguentando carregar peso? Será que você vai estar aguentando gerenciar muitas frentes? Será que com 60 anos você quer só receber visitas escolares? Está transbordando aquele conhecimento, aquela experiência que você recebeu? Está com uma hospedaria, uma hospedagem? Ou você quer estar com grandes produções? Enfim, você tem que pensar no longo prazo. Às vezes você vai ter vários modelos de negócio implementados no seu sítio, pensando que nessa fase de agora, até 10 anos eu vou trabalhar mais nesse aqui. Lógico, você está trabalhando com vários para não colocar todos os ovos numa cesta só. Você está diversificando, mas você está planejando que daqui a 20 anos o teu foco não é mais o modelo de negócio que você está trabalhando agora, é um outro modelo de negócio. Outro ponto também do longo prazo é você se pagar primeiro e você economizar mensalmente. A gente não vai entrar nesse mérito, existem vários cursos online, livros e sites que ajudam no planejamento financeiro, mas eu quero só aqui reforçar o conselho de que você não gaste tudo no seu sítio. Sítio pode se tornar um ralo de dinheiro, um grande leão que devora tudo, insaciável. Você tem que planejar e você tem que reservar todo mês, até para que isso possa ser um fundo de reserva para caso aconteça algum evento que você não pensou, alguma coisa que não está lá no seu planejamento de risco, que você consiga responder prontamente com resiliência, porque você fez aquela economia mensal. E outra coisa também é não ser imediatista. Pense no curto, médio e longo prazo. E por último, o 12º erro é que as pessoas não pensam em obter um rendimento logo de cara. Às vezes a pessoa chega e fala assim, Nilson, o meu sítio só tem capim, cara, não tem nada lá, o que eu vou fazer? Poxa, capim você já pode fazer compostagem. Você pode arrendar uma parte do seu sítio para colocar animais que gerem esterco, o esterco você mistura com capim e dali você faz composto, com composto você faz a muda, e aí você começa a fazer o fluxograma da permacultura com as entradas e saídas dos elementos que já existem no seu sítio, e você vai ver que, na verdade, quando você fala que você não tem nada, você tem muita coisa. Então sempre pense em obter um rendimento, e o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ele vem trazer várias formas de você estar obtendo rendimentos em tempos diferentes, sazonalidades diferentes, ciclos diferentes da sua vida. Estamos chegando ao fim dessa segunda aula. Deixa eu te contar uma coisa, nós preparamos um conteúdo ainda melhor para você na próxima aula do workshop gratuito Viver Fora do Sistema. Digite agora aí nos comentários o que você já tentou fazer em seu sítio e qual foi o resultado, se deu certo ou se deu errado. E se você não tem um sítio e tem alguma dúvida, deixe agora nos comentários. Até a próxima aula. Valeu, pessoal, até mais!